irmãos a abrirem suas Bíblias. Eu vou retomar então. Nós temos estudado o livro de 1 Coríntios e estamos retomando aqui. Você que perdeu alguma mensagem, você pode encontrar ali no canal da igreja no YouTube, tem a série certinha ali, todas as mensagens. As mensagens do pastor Laquedin também estão ali, você pode achar. E fica aí o convite, né? Fica a dica. Assista, reveja durante a semana, né? Indique, compartilhe. Nós temos a alegria de ter um ótimo material disponível no nosso canal ali, de estudo de palavra. Então aproveite, porque isso é nosso, né? Então, você que perdeu pode acompanhar. Nós vamos ler o texto. Estamos chegando ao capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atrevem a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão, em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte dela. Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em moralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Vamos parar aqui. O capítulo 6 de 1 Coríntios, aliás, toda a carta de 1 Coríntios é uma carta muito dura. O que nós temos visto nas últimas semanas, o que nós estamos percebendo, é que Paulo tem um amor e uma preocupação enorme, não apenas por aquela igreja, mas pelas igrejas do Senhor espalhadas. E ele escreve para que aqueles irmãos entendam que existe uma forma real de viver. O Evangelho não é algo que você simplesmente declara, mas ele formata um estilo de vida. E Paulo está profundamente preocupado com isso, porque ali naquela igreja muita coisa tem dado errado. Então, até desmascarando ou derrubando aquela ideia de que na igreja tudo acontece direitinho, todo mundo arrumadinho, todo mundo ajeitadinho, que não tem problema, a carta aos Coríntios deixa bem claro que não é por aí. Eu estive no sábado passado em um evento muito importante ligado à questão da história da igreja, história da música, e um dos participantes ali, na saudação dele, ele falou de uma maneira muito engraçada. Ele disse assim: boa noite aos cheirosos de Jesus. Aí eu olhei assim e falei: rapaz. Aí ele emendou dizendo: você que carrega o bom perfume de Cristo, está espalhando o aroma do Senhor, é um cheiroso. Eu ri muito com aquilo, porque quando a gente fala de perfumado, a gente pensa nos perfumes, né? E na nossa capacidade de comprar ou não grandes perfumes, ou de termos aí um perfume diferenciado. A preocupação de Paulo não era com a questão pura e simples estética, mas quando ele fala sobre carregar o aroma, o cheiro, o perfume do Evangelho, ele fala algo que é verdade.
Nós somos responsáveis por algumas coisas nesse mundo. A palavra nos diz sobre sermos luz, sobre sermos sal, e também fala sobre o bom perfume de Cristo. Paulo então está envolvido emocionalmente, afetivamente, a ensinar aqueles irmãos que eles precisavam mudar a sua vida, mesmo se declarando crentes. Então, algumas das coisas vistas até o capítulo 6 é que mesmo uma igreja extremamente problemática, ela é do Senhor Jesus. Preste atenção nisso. A igreja é do Senhor. Conversando, inclusive hoje de manhã na IBD, mais uma manhã abençoada, eu continuo fazendo o desafio aqui para você. Venha de manhã, venha estudar a palavra do Senhor, venha aprender mais. A gente conversou um pouco sobre isso, e ali conversando com o Vinícius, falando que muitas vezes os problemas acontecem quando a gente quer ajudar. Não sei porque a gente tem às vezes uma ideia de que a gente pode ajudar a Deus, Não, vou dar uma mãozinha para o Senhor, e a gente se intromete ou tenta explicar algo que a Bíblia não está preocupada em explicar, e aí a gente complica muita coisa. Então Paulo vai mostrando que a igreja é problemática, mas é do Senhor. A igreja estava dividida porque eles resolveram aplicar a chamada sabedoria ou a lógica do mundo, ao invés da sabedoria ou da loucura da cruz. Eles queriam aplicar dentro da igreja aquilo que eles estavam acostumados a fazer fora da igreja pela vida inteira. E o resultado estava sendo trágico. A resposta aos problemas da igreja sempre é a cruz e a lógica da cruz. Então Paulo vai mostrando aqueles irmãos, e ele começa a falar de problemas gerais. O capítulo 5 igualmente é um capítulo pesado. Ele fala sobre um sério problema que a igreja tem, de escândalo, de uma família que estava vivendo de maneira imprópria, sobre alguém que estava tendo um caso com a própria madrasta. E Paulo não se conformava da igreja simplesmente observar tudo aquilo. E nesse capítulo Paulo continua entrando em outros problemas. E aqui nós temos algumas questões, mais uma vez, sobre as divisões dentro daquela igreja. Paulo abre o capítulo com um problema, com uma declaração muito forte. Paulo deixa bem claro que o problema que eles estão enfrentando ali é o desentendimento de algumas pessoas, ou de duas pessoas, que estava sendo resolvido na justiça comum. A gente vive uma época muito engraçada, assim, interessante, que hoje tudo se resolve com processo. E as discussões são enormes. Essa semana mesmo, nos últimos dias, explodiu a questão ligada a um comediante que foi condenado a uma pena considerada pesada, e os debates têm sido acalorados. Ele merece, ele não merece, ele deveria ser preso, ele não deve ser preso, a justiça é parcial, a justiça é isso, e aí todo aquele universo de redes sociais que a maioria das pessoas aqui já conhece. Hoje as pessoas, quando se revoltam ou se irritam, elas literalmente riscam o outro. Estamos caminhando para um momento perigoso onde somos alimentados por aquilo que concordamos. Tudo o que nós discordamos se transforma automaticamente em algo que ou eu não escuto mais, ou eu considero como algo de um inimigo. E o fato é que Paulo parece à frente do seu tempo aqui, ou aquela igreja estava à frente do seu tempo, porque alguns irmãos haviam se desentendido. E Paulo critica, ele diz exatamente isso. Quando algum de vocês tem desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Reparem que Paulo não entra na questão. Paulo não está avaliando mérito. Paulo está aqui dizendo que o simples fato de duas pessoas da mesma igreja chegarem ao ponto de se processarem, a igreja já havia sido derrotada.
Paulo tem uma maneira de enxergar as coisas devido ao Evangelho, que ele aplica de tal maneira em que a grande questão de Paulo e a grande preocupação de Paulo não é o que acontece fora da igreja. Observando a carta aos Coríntios ou qualquer outra carta de Paulo, inclusive as cartas pastorais ou a carta a Filemon, nós vamos ver que Paulo tem uma lógica muito bem estabelecida. Os problemas da nossa sociedade se resolvem a partir da mudança que o Espírito Santo causa na vida de cada crente. Algumas pessoas, de maneira equivocada, até gostam de dizer que Paulo era a favor, por exemplo, da escravidão. Que Paulo não se levantou contra a escravidão. E hoje nós estamos em uma época florada de lados, né, de extremos. Então, porque Paulo não fez um tratado contra a escravidão, alguns gostam de dizer que a Bíblia é a favor. Paulo nunca foi a favor da escravidão. Como é que Paulo resolve a questão da escravidão naquele tempo? De uma maneira muito objetiva e clara. Ele escreve a Filemon, que é um senhor que tem escravos, e ele escreve dizendo que ele deveria aceitar aquele escravo que fugiu, porque aquele escravo que havia fugido havia se convertido. E ele diz àquele escravo que sabe que se ele voltar poderia morrer, ele diz: você vai voltar, você vai se apresentar ao seu Senhor, e ele não vai te tratar mais como um escravo, mas como um irmão. E a Filemon, ele deixa bem claro isso: você não vai mais tratá-lo como seu escravo, porque agora não existe mais senhor e escravo. Não existe mais rico ou pobre, não existe mais lado A ou lado B. Agora, na cruz de Cristo, todos são a mesma coisa. É assim que Paulo trata o grande problema da escravidão. Independente do império mudar ou não as suas leis, em Cristo não existia mais escravidão. Ou seja, se eu sou um cristão, eu não vou mais tratar os escravos como escravos, e ponto final. A Bíblia deixa claro que a grande mudança que o Evangelho traz é interna, e às vezes a gente gasta energia demais querendo mudar coisas que não vão mudar, esquecendo que o que realmente impacta, que o que realmente traz a diferença é como eu procedo no meu dia a dia. Essa semana nós tivemos aí revelada os dados da última pesquisa do censo na questão da religião. E os números estão sendo debatidos. E os números comprovam o viés de alta dos evangélicos no Brasil. Apesar de alguns já acharem que os evangélicos estariam num patamar de 30%, os evangélicos ainda não chegaram no terço, ainda não chegaram em 30%. Mas, sem dúvida nenhuma, é um aumento impressionante. E quando aqueles que estão num contexto de igreja há mais tempo percebem como as coisas foram mudando no decorrer dos anos. Eu lembro bem do tempo em que o evangélico estava longe de ser maioria. Por muito tempo, eu era o único crente onde quer que eu andava, na escola, né? No trabalho, eu sempre tive a experiência de trabalhar em empresas cristãs. Mas no colégio, na escola mesmo, no fundamental, no médio, eu era sempre o único crente da turma, anos 90, não tinha tanto crente assim. Mas a grande pergunta que devemos fazer é: o quanto a sociedade brasileira tem sido afetada positivamente pelo crescimento dos evangélicos? O quanto nós podemos constatar que o Brasil tem melhorado porque as pessoas agora estão com o coração diferente. E eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que não melhoramos, na verdade pioramos. E se como sociedade nós temos piorado, algo não está combinando.
Porque se nós temos mais pessoas com o seu coração transformado, isso deveria influenciar de alguma maneira na sociedade. É isso que nós vemos inclusive no texto bíblico. Metade da perseguição que Paulo sofre, ou mais da metade, é baseada nas mudanças em que as pessoas sofriam ao se converter e abandonar a sua vida antiga, não fazer mais as coisas que tanto desagradavam a Deus, e com isso mexiam na própria economia das cidades. E com isso eles tinham uma verdadeira revolta daqueles que ganhavam dinheiro. O quanto as nossas realidades estão sendo impactadas pelo compromisso que temos verdadeiramente com o Senhor. Ou seja, o quanto na minha família, no meu trabalho, na minha jornada acadêmica, o quanto as pessoas ao redor estão sendo impactadas e influenciadas pelo Evangelho. Se não estão, temos um grande problema. Então Paulo não está aqui dizendo que o irmão A ou B tem a razão. Paulo não está discutindo o problema, mas Paulo está dizendo: se vocês não conseguiram se resolver, todos perdemos. É isso que Paulo está querendo colocar. O fracasso daqueles dois homens basicamente era o fracasso de toda a comunidade cristã. As fragmentações, as divisões, as brigas, as encrencas, as fofocas, o diz que me diz, é uma derrota para todo mundo. Porque ela mostra a incapacidade das pessoas em de fato vivenciarem um evangelho. E aí a gente volta para a loucura da cruz. Por que a cruz é uma loucura? Porque não fazia sentido. Como é que alguém oferece a sua vida por pessoas que o odeiam? Entregar a vida por quem a gente ama é fácil. A gente faz por instinto. Entregar a vida por quem não gosta da gente não faz sentido. É por isso que vivemos a era do cancelamento. Falou que eu não gosto? Cancela. Bloqueia. Não segue mais. Então Paulo começa a trazer alguns questionamentos muito interessantes. Paulo está ali argumentando, e a partir do versículo 2 ele vai fazer algumas perguntas àquela igreja. Ele diz assim: não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então o que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja juízes que não fazem parte dela? Paulo está colocando aqui, inclusive, um entendimento que vem da própria cultura judaica, é a ideia do dia do Senhor. Paulo está lembrando a igreja que um dia a sociedade, o mundo vai ser julgado. Que um dia a igreja estará ao lado do Senhor. E Paulo está dizendo: como é que vocês querem estar ao lado do Senhor, que vai julgar verdadeiramente o mundo, se vocês não têm capacidade de resolver desentendimentos corriqueiros, inclusive, entre vocês? Paulo está aqui meio que apelando e lembrando: enquanto vocês estão perdendo tempo com besteira, tem coisas muito maiores. O capítulo 6 de 1 Coríntios vai ali no fundo e lembrando que Paulo vem mapeando todos os problemas que aquela igreja vem enfrentando, e lá no fundo o grande problema da igreja de Corinto chamava-se orgulho. A gente roda na carta e no final Paulo vai deixar bem claro: o problema é o orgulho. A igreja de Corinto tinha um orgulho da sabedoria que eles achavam ter alcançado. A igreja de Corinto, por causa do orgulho, recusava-se a admitir que pessoas da sua comunidade estavam erradas. Por causa do orgulho,
eles julgaram Paulo, dizendo que Paulo não tinha um ensinamento profundo. Orgulho. O maior impedimento às resoluções ou aos problemas, e aqui Paulo também está deixando algo bem claro. Queridos, desentendimentos no meio da caminhada são absolutamente comuns. As pessoas divergem. As pessoas entram em desacordo. Para que problemas aconteçam, bastam ter duas pessoas. Imagine uma comunidade com 100, 200, 300. Já ouviu aquela expressão, cada cabeça uma sentença? O grande desafio que nós temos é o entendimento e a maturação que a palavra traz. Ao ponto de aprendermos a entender o que é algo menor. O que é algo que não vale a pena. Os casados sabem que tem uma frase muito bacana, que você não tem que aplicar o tempo todo, porque senão você tem problema também. Mas tem uma frase que resolve muita coisa. É melhor ter paz do que razão. Vamos lá, tente falar essa frase sem olhar para o seu cônjuge. É melhor ter paz do que razão. Gente, tem muita coisa que complica porque a gente quer ter a razão e esquece que a paz em determinadas situações é muito mais importante. É melhor ter paz do que razão muitas vezes. A lógica da cruz não é uma lógica da razão. A lógica da cruz é uma lógica do abrir mão. Claro que isso é avaliado principalmente nas questões mais corriqueiras. É claro que precisamos entender, e Paulo fala do orgulho, porque é o orgulho que nos impede reconhecer ou admitir erros, excessos. O orgulho é a sementezinha que está plantada no nosso coração, que faz a gente querer ter a última palavra o tempo todo. Eu tenho que ter a última palavra. Paulo está mostrando que existem coisas muito mais importantes, ele está aqui lembrando. A igreja irá julgar o mundo com o Senhor Jesus. A igreja verdadeira do Senhor é aquela que irá prevalecer. E não cabe esse tipo de picuinha. Paulo está aqui perguntando e lembrando isso, e ele diz: não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que não levá-los para fora da igreja, juízes que não fazem parte dela? Paulo está preocupado com a exposição. Exposição que às vezes a gente não se preocupa. Nós tivemos um momento memorável aqui há 15 dias atrás. Os irmãos atenderam o apelo, nós tivemos um culto realmente emocionante, lindo, da família. E eu compartilho e sei e acompanho de perto algumas batalhas, algumas realidades. Meu PGM é repleto de pessoas que têm ali problemas familiares no sentido de que a família não acompanha, ou a esposa, ou o marido, ou filhos, ou todo mundo. Acredito que todos aqui têm pessoas do seu convívio íntimo, familiar, que não estão servindo ao Senhor Jesus hoje. E o que é impressionante é que quando vamos observar, muitas vezes o grande empecilho para que um membro da nossa família de fato se coloque diante do Senhor é o próprio testemunho que nós temos. Às vezes os pais se surpreendem quando percebem o desinteresse dos próprios filhos ao estarem na igreja, mas não lembram das dezenas e dezenas e dezenas de vezes em que falaram mal da própria igreja na frente dos filhos, em que trocaram as prioridades, os próprios cultos ou EBD para outras coisas, em que deixaram claro durante a semana o próprio desinteresse para com as coisas de Deus, e depois, quando os filhos estão grandes, eles não querem, porque
naturalmente, as crianças, ao crescerem, começam a questionar aquilo que recebem. É algo natural. Se você está preocupado, você tem que lembrar que você foi assim. Todo mundo aqui já foi adolescente um dia. Mesmo que não lembre, já foi. E como adolescente, mesmo que você não manifestasse publicamente suas inquietações, afinal, quem nunca ouviu um pai ou uma mãe dizer: no meu tempo, bastava uma olhada. E com ela, mesmo que você não tenha dito por prudência e não quisesse apanhar, você tinha suas interrogações. Os adolescentes naturalmente fazem isso hoje. E precisamos estar atentos. Quantas vezes talvez o seu cônjuge não tenha visto em você mesmo uma tristeza, uma frustração a respeito do lugar que você quer que ele ou ela cheguem? Já parou para pensar nisso? É por isso que a preocupação de Paulo é mostrar que as grandes mudanças começam intimamente. Como é que em uma comunidade onde as pessoas são restauradas e transformadas por Jesus, o desacordo reina? É isso que Paulo está mostrando e ensinando a nós, inclusive nos dias de hoje, a respeito da importância de entendermos como nós estamos levando as nossas próprias opiniões, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Como é possível que coisas menores causem tanto estrago no meio de algo tão importante, queridos? A sombra da cruz de Cristo. Tudo perde a importância. Como é possível que você se revolte ou se levante contra um irmão e uma irmã porque ele pensa politicamente diferente de você? Como é que você pode criar antipatia por um irmão e uma irmã se ele torce para outro time de futebol? Se ele não nutre os mesmos gostos que você? O que é isso diante do sacrifício de Jesus? Às vezes a gente se afasta ou percebe afastamento e fim de relações por coisas absolutamente superficiais diante da importância que é Cristo, a cruz de Cristo. Paulo não está preocupado com o que o Império Romano vai fazer. O único interesse de Paulo no Império Romano é chegar aos mais altos níveis para proclamar a Cristo. É isso. O restante não importa. Paulo constantemente fala a respeito dos de fora como realmente pessoas que não importam. Ele não espera nada de quem está fora da igreja. E a gente perde muito tempo e arruma muita inimizade querendo que descrente ande como crente. Não vai. Descrente não vai viver como crente. Para de querer achar que o descrente vai viver certinho. Já é uma luta que os crentes vivam certo. Imagine quem não é. A preocupação de Paulo é com os de dentro da igreja. E ele está dizendo isso: como é que vocês levam essas questões para os de fora? E eu gosto de falar com aqueles que têm suas grandes amizades. E olha, Paulo inclusive em Corinto, a gente leu esse texto da outra vez. Paulo está dizendo: ei, se você for esperar que descrente tenha uma vida correta, você não vai se relacionar com ninguém nunca. Paulo não está vetando o relacionamento aqui com descrente. Paulo está falando do problema dentro da igreja. Então, às vezes a gente fica esperando, e Paulo está aqui constantemente falando sobre isso. Precisamos ter cuidado com as referências e com os melhores amigos que não são crentes. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga que não servem ao Senhor.
Porque os conselhos e aquilo que eles podem falar, influenciar você, não vem da parte de Deus. Às vezes as pessoas estão passando por grandes problemas e não sabem, aí vão se aconselhar com aquele amigo, aquela amiga, que não conhecem o Senhor. Que tipo de conselho você acha que eles vão dar? Ah, mas é uma pessoa muito sábia. Queridos, que verdadeiramente muda a vida é a loucura da cruz, não é a lógica do mundo. Paulo tem essa preocupação. Paulo está aqui, por que é que vocês estão causando escândalo? Paulo se preocupa com isso. Paulo se preocupa com aquilo que falamos, com a maneira como mostramos aos outros. É por isso que Paulo vai escrevendo. No versículo 6 ele diz: em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Aqui vai uma palavra de alerta. Preste bem atenção. Não é porque você está dentro da igreja que você pode, preste bem atenção no que eu vou dizer, que você pode achar ou confiar de maneira ingênua em muitas coisas. Não é pelo fato de estarmos ou de estarem todos na igreja que todos estão corretos ou bem intencionados. Existem pessoas, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala e dá uma expressão muito interessante a respeito de joio. Joio e trigo. E a Bíblia deixa bem claro que quem tira o joio é Deus. Não saia fazendo coisas insensatas só porque está dentro da igreja. Muito cuidado, a Bíblia fala e dá conselhos muito práticos a respeito de questões, por exemplo, como emprestar dinheiro. Dinheiro é um problema. Aliás, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E às vezes a gente vê situação dentro da igreja de problema, de gente que está triste, chateada porque deu dinheiro para o outro não pagou. E aí vem dizer que o problema é a igreja. Queridos, presta bem atenção. Coisas que podem te trazer grande dificuldade, conserve contigo. Ou se emprestar, saiba que existe um risco de não receber. E se não receber, abençoe a pessoa e libere perdão em nome de Jesus. Mas se for para ficar ali o tempo todo cobrando, preocupado, tenso, não empreste. Não empreste. Se alguém lhe pedir dinheiro e você não tem condições de arcar com um eventual calote, não empreste. Você não tem nenhum texto da Bíblia te obrigando a emprestar dinheiro para outro que é crente. Você tem textos dizendo que você pode ajudar com liberalidade. Mas esse negócio de ficar fazendo sociedade, pedindo dinheiro só com outro porque é crente, achando que não vai dar problema, pode trazer problema, porque não sabemos o real coração, apenas o Senhor. E esse é um problema. Por isso que a grande questão não é se é crente ou não, é se demonstra na prática ser cristão. Às vezes eu já ouvi isso e fiquei constrangido certa vez, falando com uma pessoa sobre namoro. E uma pessoa que estava ali já se relacionando com um descrente, eu falei, puxa vida. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu já namorei tanto crente e tive tanto problema. Aí você fala, que tristeza. A questão não é porque estar na igreja, a questão é se a pessoa dá frutos e testemunha que é. Porque um dos problemas que Paulo está colocando aqui é isso, pessoas que prejudicam os próprios irmãos. E aqui eu disse a você que você não é obrigado a emprestar. E agora eu digo com amor a você que pega emprestado, pelo amor de Deus, paga. Paga.
Crente não tem a licença de dar mau testemunho. Se você está vivendo um problema que lhe impossibilita a pagar algo da qual você deve, abra o seu coração à pessoa. Explique, diga. Mas não faça como aqueles irmãos que saíram na própria justiça. Peça orientação ao Senhor. A grande questão não é o fato de ajudar ou não, mas é o fato de esperar algo em troca. É disso que Paulo está falando. Paulo coloca isso como escândalo. É por isso que Paulo está dizendo que Paulo não está abençoando ou passando pano para quem deve. Mas Paulo está lembrando aqueles que pela justiça do mundo têm direito a cobrar, expor, envergonhar, humilhar. Às vezes a gente faz isso. Jesus deu uma parábola sobre alguém exatamente assim, que tinha uma dívida e foi preso. E aí o Senhor, dono daquela dívida, que era muito alta, o perdoou, o libertou. E aquela pessoa que devia, quando saiu da cadeia, a primeira coisa que fez foi mandar prender um outro que devia muito menos ele. Jesus já falava sobre isso. Jesus colocava essas questões. É por isso que Paulo usa o termo loucura da cruz, porque no mundo, se você for falar isso para qualquer pessoa, elas vão dizer que você é doido. Hoje o que nós mais ouvimos, e aqui eu sei que temos irmãos advogados, e eu não sou contra a profissão de vocês não, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas o que a gente mais ouve é a necessidade de buscarmos os nossos direitos. E é claro que temos que buscar direitos como consumidores, tantas coisas que a gente observa, tantos golpes. Mas a questão no trato pessoal, individual, até que ponto o sacrifício de Jesus causou em nosso coração a transformação a ponto de eu abrir mão, de não buscar a todo custo uma reparação, de não buscar até mesmo uma vingança. Eu vou provar, fulano vai ver, ciclano agora me espera. Esse não é o sentimento de um coração transformado, alvo da graça, que exala o perfume de Cristo e a misericórdia. Se você vive assim, se você é daqueles que está o tempo todo ali querendo os seus direitos, não leva desaforo para casa, cuidado. Cuidado. Paulo está dando um alerta sobre isso. E Paulo vai usar uma expressão muito mais forte. No versículo 9, Paulo vai entrar no seguinte tema: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo primeiro diz: vocês não lembram que a igreja vai julgar o mundo com o Senhor? Esqueceram disso? Aí agora Paulo pesa a mão ainda mais. Paulo agora está dizendo àqueles homens: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo agora começa a falar de uma lista de pessoas que não vão entrar, e não são pessoas que estão fora da igreja. Esse é o detalhe. Paulo está falando para crente. Paulo está falando de gente dentro da igreja. E Paulo faz uma lista muito séria. Não se engane. Aqueles que se envolvem em moralidade sexual, ele já tinha começado a tratar isso, e vai tratar isso nesse capítulo. Mas ele está falando, não se engane, aqueles que envolvem em moralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Ele está colocando aqui uma lista de comportamentos de pessoas que não vão entrar no céu. E quando ele coloca aqui,
pessoas insultam ou exploram, está falando de quem age com má fé, viu? Agir com má fé é enganar o outro. É saber que não tem condição. É saber que não tem como pagar. E mesmo assim pega. Eu estou aqui falando a você que você não é obrigado, se entender que não pode emprestar. Eu estou aqui dizendo a você que pede emprestado também. Não peça se você não tem como pagar. Isso é um termo, má fé. Pessoas que enganam, pessoas que se aproveitam. O Ministério de Ação Social aqui tem algumas normas. E a primeira delas é o seguinte: pastor não mexe com dinheiro, não entrega nada. Quem precisar de alguma coisa aqui, vem, conversa, tem todo um procedimento. Por quê? O que a gente mais toma aqui é tentativa de golpe. As pessoas procuram a igreja para ganhar benefício próprio. Inventam histórias. Aparecem aqui. Gente, eu já ouvi todo tipo de história. Eu já tomei prejuízo aqui por achar que estava tratando com um missionário. Já tomei alguns prejuízos aqui e já fiz pessoas compartilharem do prejuízo comigo. Eu não vou ser enganado aqui sozinho não. Deixa eu chamar mais dois aqui para a gente chorar junto depois. E a gente ouve as histórias, chora. Era golpe. Má fé. Pessoas que usam o nome de Cristo, que se apropriam de histórias para ganhar com isso. Não entrarão no reino. Pessoas que insultam. Cuidado. Quando no seu coração a raiva pelo outro, toma tanto cuidado que você só passa a ver mal. E você começa a enxergar o outro como um inimigo. Se você chegou nesse ponto, cuidado, teu coração está comprometido. Teu coração está doente. Presta atenção. Paulo está aqui deixando bem claro: não herdarão o reino. Olha só a seriedade do que Paulo está mostrando. O objetivo é que toda a igreja do Senhor alcance a eternidade. De maneira muito graciosa. O versículo 11, depois desses versículos tão pesados, Paulo diz o seguinte: alguns de vocês eram assim. Paulo vem mostrando à igreja os problemas. Paulo vem lembrando que o comportamento que eles estão tendo é um comportamento anterior à conversão. E ele diz: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Olha como Paulo termina essa sessão. É da mesma maneira que eu termino. Lembrando que não estamos imunes a esses comportamentos. Lembrando que não estamos livres de um coração que se sinta tentado a cultivar tudo isso, mas em Cristo Jesus podemos ser transformados. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Paulo está lembrando a igreja que o que importa é a graça, é o perdão, é o arrependimento. Paulo está terminando de maneira graciosa, dizendo àquela igreja: ei, lembrem-se do que realmente importa. Na verdade, em algum momento, todos nós fomos assim. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, tem o poder de restaurar os nossos corações. Paulo
Paulo está dando uma senhora chamada de atenção na igreja, mas não para expor e humilhar, mas para lembrá-los. É possível voltar a fazer o que é certo. É possível. Foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus. Deus continua sendo um Deus que perdoa, que dá novas oportunidades, que transforma novamente um coração orgulhoso, um coração duro, que perdoa aqueles que novamente caíram, desde que haja arrependimento. Queridos, o que importa verdadeiramente não são os nossos direitos. O que importa verdadeiramente não é a nossa capacidade de ganhar uma discussão. O que importa verdadeiramente é estarmos em acordo com a cruz de Cristo, com a palavra do Senhor. Às vezes a gente se esconde atrás das desculpas de que a nossa personalidade é assim. Não, eu sou assim mesmo. Queridos, se o Espírito Santo não tem força para mudar a tua personalidade, você não tem o que fazer. Eu acredito que o Espírito Santo tem o poder de mudar qualquer personalidade. É melhor entrar no céu com a personalidade transformada do que ser autêntico no inferno. Já viu gente assim? Eu sou autêntico, eu sou assim. Deus tem misericórdia de você lá embaixo, com um monte de gente autêntica. O Senhor não te chamou para ser autêntico. O Senhor não te chamou para ser você, para ter as suas vontades, a sua visão, os seus direitos. O Senhor te chamou para você ser transformado, para você ser uma nova criatura e poder falar como Jesus. Eu e o Pai somos um. O que importa não é você, é o que Deus pode fazer no seu coração. Amém?